irmãos, nós daqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, estamos nos nossos corações felizes, agradecidos por esta oportunidade de retomada do estudo de O Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar o estudo de hoje, buscando sempre a inspiração deles nas nossas falas. Estamos dando continuidade da parte terceira, capítulo 10, da Lei de Liberdade, no subtítulo Fatalidade. E assim, a primeira questão é a 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? E a espiritualidade responde: pode. E se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, queridos irmãos, a doutrina espírita, ela já nos ensina, né, que a reencarnação nos é dada para evoluirmos, né? O único objetivo da nossa vida é fazer o bem. Daí a fala maravilhosa espírita: fora da caridade não há salvação. Se nós nos desviarmos do bem, nos comprometemos, porque a cada um é dado segundo as suas obras. O Espírito Miramês nos diz que o poder da vontade realiza prodígios, principalmente dentro de nós. No entanto, é bom que se note que para termos uma vontade poderosa, necessário se faz o alcance da maturidade espiritual. Sejamos tocados espiritualmente, né, meus irmãos? E ele ainda nos esclarece que o ser humano, pela sua vontade, pode mudar muita coisa nas linhas do destino. E a vida que levamos, mesmo no mundo espiritual, é cheia de mudanças que a vontade pode fazer. Entretanto, essa vontade somente encontra apoio para o que ela realiza nas experiências acumuladas nas vidas sucessivas, meus irmãos. O que quer dizer na maturidade espiritual. Então, para fazer mudanças, não é? Precisamos saber fazer boas escolhas. E para isso precisamos ter essa maturidade espiritual que nos é concedida ao longo dessas oportunidades reencarnatórias. Então, o que nos leva a entender a resposta da espiritualidade nessa questão é que o homem aqui na Terra pode interferir na fatalidade, desde que esse desvio aparente ou essa mudança de suas ações couber no planejamento reencarnatório por ele feito, antes de chegar aqui na matéria. Assim, se o único objetivo da vida é fazer o bem, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. E nós trouxemos o exemplo desse cidadão que está aí estampado, né, Oscar Schindler, né, que de nazista ele passa a herói. Então, como se deu isso, meus irmãos, essa mudança?
Ele era um industrial alemão, né? Corrompeu os soldados nazistas para evitar um mal maior ao povo judeu. Mas a sua trajetória de amadurecimento espiritual foi longa. Ele era natural da Morávia, né? Parte oriental da atual República Tcheca, estava longe de seguir pelos caminhos morais, com um estilo bastante extravagante, né? Era jogador, mulherengo e grande fã da bebida e do dinheiro. Amigo dos nazistas e espião do Serviço de Informação alemão, ele tinha grande influência dentro do partido, o qual era membro formal. Assim, conseguiu facilmente uma autorização para administrar uma fábrica de metais, utensílios domésticos e cerâmica esmaltada na Cracóvia, ocupada pelos alemães, né? Região da Polônia, em 1939. Com o pensamento inicial focado apenas no lucro, viu nos judeus, ele, principalmente os do gueto da Cracóvia, uma mão de obra barata durante a guerra. Porém, ao longo dos anos, presenciando a perseguição sem sentido e brutal imposta pelos alemães ao povo judeu, ele fez a mudança de chave. Ele conseguiu mudar esse propósito, essa ideia que ele tinha. Então, com a ajuda do seu contador, que era um empregado judeu, que ele houvera empregado, que o ajudara a construir fortuna, ele se tornou, não é, um grande defensor para salvar a vida, né, desse povo judeu. Ele ampliou os seus empreendimentos na fábrica, passou a produzir munições também. E, com isso, ele passou a empregar mais judeus, homens e mulheres marginalizados. E ele arriscava até a própria vida e falsificava registros para listar donas de casa e crianças como metalúrgicos e mecânicos especializados. Aí, com o avanço dos russos, que chegaram em 1944 na região que ele estava, ele foi obrigado a encerrar os seus negócios por lá. Mas ele consegue autorização para continuar a produção em uma fábrica que ele e sua mulher, a Emily, tocavam lá na Morávia, né, região de origem dele. Então, aí ele, que era muito persuasivo, com a desculpa de que precisava de todos aqueles seus funcionários na nova localização da fábrica, ele faz a famosa lista de Schindler, não é? Uma lista com os nomes de centenas de prisioneiros que viriam a ser salvos. Então, houve aí o desvio de rota. Ele impediu o mal. Ao fazer o mal, que ele corrompia os nazistas, ele evitava um mal maior, entendeu? Então, por ter investido toda a sua fortuna para salvar esses judeus, ele precisou mais tarde da ajuda dessas organizações de assistência e grupos de sobreviventes judaicos para viver em Buenos Aires com a sua esposa. E ela foi muito atuante com ele na salvação desses judeus e também ajudou ao sepultamento dos corpos que eles foram encontrando com rituais judaicos para aquelas pessoas. Então, ele recebeu a reciprocidade desse povo. Quando ele ficou sem dinheiro, eles que o ajudavam a sobreviver quando ele imigrou. E quando ele faleceu, alguns judeus, salvos por ele, muito gratos a ele, levaram seus restos mortais para o cemitério católico
de Jerusalém, ou seja, houve reciprocidade, respeitando a religião dele, e aí está os restos mortais dele sepultados em Israel. Então, é uma maravilha, né, meus irmãos? Essa mudança de chave do mal, você passar a fazer o bem, evitando um mal maior. A questão 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? E a espiritualidade responde: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade, do livre-arbítrio. Então, vamos dar uma paradinha aqui para refletir nesse parágrafo. Bom, no plano espiritual, o espírito percebe as coisas com mais clareza. Portanto, se o Pai lhe concedeu o livre-arbítrio, é claro que ele não escolheria ser um assassino quando reencarnasse, porque ele já teria ali, no plano espiritual, a consciência que esse ato o comprometia diante das leis de Deus. E a reencarnação lhe é dada para que ele progrida, certo? Então, lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, nos é dito que o espírito escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E na 259 é esclarecido, porém, não prevê e busca todas as tribulações que vai experimentar na vida. As particularidades correm por conta da posição em que o espírito está. Então, o indivíduo voltado ao roubo, por exemplo, para lutar contra o instinto do roubo, ele pode pedir uma prova de reencarnar em contato com pessoas dadas a essa prática de roubar. A sua vitória está em conseguir superar essa tentação e não reincidir no roubo, não é? O indivíduo, por exemplo, que foi um assassino, ele pode reencarnar como um policial, pedindo essa aprovação para ver se ele ali consegue domar esse seu instinto assassino. Então, se numa ação policial ele está de frente com um meliante e ele envia esforços ao seu alcance para imobilizá-lo, neutralizá-lo, sem matá-lo, ele está cumprindo esse propósito que ele fez antes de reencarnar. Mas se ele deixa aflorar aquele instinto e assassina sem envidar nenhum esforço no sentido contrário, como a gente vê muito nos noticiários policiais, ele está sucumbindo, né, diante dessa prova que ele escolheu. Ele está falindo. Assim, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes estiverem. Abertos se acham, assim, o caminho do bem e do mal. Se vier a sucumbir, a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, não é? Daí a misericórdia da reencarnação. Vamos continuar. Demais, sempre confundir duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há
só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da sua vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, esses que dependem da nossa escolha estão aí representados, né, com o diabinho, que são as mais influências, né, espirituais, tentando nos levar para o afastamento das leis de Deus, e o teu anjo guardião lá, tentando te dissuadir desse afastamento, não é? Então, os sucessos materiais são aqueles perigos, né? Fenômenos da natureza, por exemplo, que independem de nós, a gente passa, mas Deus é presciente. Ele sabe por que nós precisamos passar por aquela prova difícil, não é? E ele permite que você passe, pois vistes nisso um meio de progredir. Então, é que a gente chega aqui com o véu do esquecimento, a gente não lembra mais. Agora, os atos da vida moral, não. Ainda que sob injunção de possessiva, não é? Esse diabinho aí, né, representado pelos irmãozinhos trevosos, que nos sugestionam para o mal, mas nós é quem os atraímos com a nossa vibração, com o nosso comportamento do dia a dia. Então, depende de quê? Da maturidade da nossa alma, buscarmos agir no bem e no amor, no caminho do meio das leis de Deus. Vamos a 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Você pode chamar a isso fatalidade? A espiritualidade responde: será uma fatalidade? Se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. E quantos de nós já não ouviu uma piadinha no meio espírita? Eu não vou mais pedir a Deus paciência, porque senão ele vai me jogar mais problemas e eu não estou suportando mais, não é verdade? Então, vamos continuar. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta, muitas vezes, do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões, que eles já trouxeram, não é? De outras vidas desenvolvidas. Grandes possibilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões, entendeu? Então, a nossa sociedade, meus irmãos, ela está atrelada a associar bom êxito você ser bem-sucedido materialmente, não é? E com essa preocupação, muitas vezes os próprios pais estimulam as escolhas dos seus filhos e pressionam para que eles até alterem o que eles estão manifestando em aptidão. É muito comum hoje em dia, devido ao nosso país estar remunerando muito mal o educador, o filho manifesta que quer fazer magistério e ser desestimulado.
Então, ele se afasta daquilo que ele tem aptidão. E ele acaba envidando esforços para fazer concurso público, para fazer outra profissão. Torna-se, assim, aquele que, puxa, nada dá certo para mim, nada dá certo para mim. Aquela nuvenzinha fica sempre na cabeça dele, porque ele está fugindo daquela faculdade interior que ele trouxe, para cumprir, ocupar o seu lugar no mundo, naquele jeito. Tem aqueles que eu presenciei isso, meus irmãos. Eu trabalhava numa empresa de economia mista e veio uma, um incentivo de plano de demissão voluntária, porque o propósito do governo era enxugar a folha de pagamentos para privatizar a empresa. Então, muitos irmãos que trabalhavam comigo entraram nessa tentação. Ah, você é empreendedor. E deram com os burros na água. Estavam acostumados com aquela vida, com um salário bom, razoável, digno para tocar a família, e foram investir como empreendedores e ficaram muito mal. Às vezes até necessitando de vaquinha dos que estavam na ativa para ajudá-los em suas dificuldades, entendeu? Então, não se pode chamar a isso fatalidade. Daí a espiritualidade dizer que o que perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. E aí coloca a culpa na má estrela. Então, cada um de nós, meus irmãos, está no lugar certo, não é? Nós precisamos ter ciência disso. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua má estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser um mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. É muito ensinamento, né, meus irmãos? Vamos para 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice, empecilho, né, ao exercício do livre-arbítrio? Bom, são os homens e não Deus que fazem os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que, então, se queixam? Fale-se-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai verificar a pressão da sociedade e da família, né? Então, às vezes, os pais, os dois são médicos, têm 2 filhos. Um tem essa vocação, o outro não tem, ele não tem essa aptidão. E ele, para essa vaidade de permanecer naquela parte altaneira que a família conquistou, tem até clínica, ele sofre querendo passar para o vestibular de medicina e não consegue, entendeu? Então, ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará
em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Então, Deus leva em conta o sacrifício de investir na sua aptidão. Pode não estar no topo social, né? Mas certamente, infringindo essa meta que a sociedade estava impondo para ele, e que ele antes acatava, ele poderá encontrar a paz interior. E assim, ele vai encontrar o equilíbrio nessa encarnação. Cada um de nós está num degrau, entendeu? Evolutivo. O irmão estava com aquela determinação nesse gênero de prova. Ele não. E assim, não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. É aquele caso daqueles que saem pregando a sua maneira de viver, achando que as pessoas devem compartilhar dessa sua maneira de viver. Isso é arrogância, né, meus irmãos? E nós não devemos nos comportar assim, pois nos afastamos das leis de Deus. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto. Então, o desatino é motivado pelo orgulho, pela vaidade, não é? Pelo tolo amor próprio. Já o acerto mostra o valor da harmonia da mente, da maneira de criar a paz na intimidade do coração. E a doutrina espírita é um instrumento valioso, né, na conquista dessas escolhas. É isso, meus irmãos. Nós vamos, então, ser tolerantes também com os amigos que estão em desatino. Porque, disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Os que hoje encontraram a paz interior já foram em outras épocas atribuladas. Todos são filhos de Deus e conquistarão, com esforço e com o tempo, o equilíbrio interior. Afinal, o Pai criou-nos para evoluir. Muita paz. A palavra é sua, querido Vidal. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade sem mais delongas. Norma, eu estou sem acesso ao relógio. Pois não, querido. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, o caso anterior, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. É o Gastão, da personagem da revista. A que atribui isso? Resposta. De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Também eu conto o exemplo anterior. Essas são aqueles que não é que têm sorte, não é um Gastão, é porque elas são boas profissionais. Onde elas tocam, a coisa se multiplica. É um primeiro caso, uma primeira possibilidade. Poxa, mas essa pessoa aí tem um toque de vida? Não, essa pessoa é muito boa no que ela faz. A outra situação é, mas pode ser também um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. As pessoas que pediram para ter sucesso na vida, para serem sortudas, e se embriagam com o seu bom êxito. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Então, vamos focar nesse segundo caso. Deu tudo certo na vida, sucesso, riqueza, fama, prestígio. E aí eu me embriago com isso, eu fico orgulhoso, vaidoso, prepotente, me acho o rei da cocada preta e entro em falência naquele teste que eu mesmo pedi para mim. E aí vem a rebordosa, vem os reveses, que podem ser cruéis.
Eu fiquei aqui pensando como exemplificar casos como esse. Aí eu fiz uma pesquisa, mas eu não tive coragem de seguir em frente, não. Eu adoro uma música especial dessa cantora que todos adoram. Teve fama, sucesso, riqueza e teve um fim muito cruel. Eu não tenho nem coragem de mostrar a última foto que eu consegui dela, mas ela é um exemplo desse revés que a vida pode proporcionar se nós falirmos na nossa lição. Ela se deixou levar pelo vício e morreu assim, numa situação muito pior que a nossa Elis Regina. Mas os casos no meio artístico são muitos, não só no meio artístico. A história de Mané Garrincha, muito parecida, morreu com cirrose séria e mais outros problemas de saúde, depois de ser considerado, não era o rei do futebol, que naquela época não usava esse termo, depois cunharam ele para Pelé, mas era o equivalente da época, e até hoje ganhou nome na história. Isso não será esquecido nunca, pelo menos no Brasil. Bom, para tentar sair do meio artístico, eu comecei a pesquisar as pessoas que fizeram sucesso financeiro. E quem pesquisar na internet vai encontrar muitos casos assim. Bilionários que perderam tudo. Este aqui é um deles. Terminou assim. 110 anos de prisão. Ele desviou 7 bilhões de dólares de seus clientes. Aí foi além da questão de simplesmente ter a sorte, né? Ele usou de recursos escusos para conseguir manter aquele sucesso, aquela riqueza. E a vida cobrou ainda nessa encarnação, tá? O aprendizado dele. Nós temos o nosso exemplo aqui no Brasil, não vou dizer que por recurso escuso, porque não estou julgando nada, mas nós tivemos um dos 10 mais ricos, acho que do mundo. Chegou a estar na lista dos top 10. Veio a vida veio rebordosa, acabou preso, se livrou da prisão, está até hoje, essa história não está terminada, até hoje ele está lutando para dar a volta por cima e recuperar um pouco da riqueza que ele já teve. Mas exemplifica como mais uma variante dos casos que o mundo espiritual nos apresentou para justificar as pessoas que, aparentemente, do nada, sobem vertiginosamente e passam por uma experiência e falem nessa experiência. Bom, Jesus já falava disso, lembra dessa, né? E está olhando, como é que eu vou fazer isso? Jesus diz, não dá não. É mais fácil esse dromedário aí passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é uma prova muito difícil. As tentações são muitas. Tanto para chegar lá, e grande parte das riquezas do mundo começam de forma não muito correta, quanto para se manter lá, quanto pelo seu comportamento para conviver com riquezas. Mas assim como Jesus diz isso, ele também fez uma outra coisa interessante. Quem reconhece essa figura? Zaqueu, Zaqueu, desce daí que hoje me apraz cear contigo. Zaqueu era um dos principais cobradores de impostos dessa cidade. Ele era um publicano, era rico. E, como tal, ele era malquisto pelo povo judeu. Sabendo que ele não conseguiria se aproximar de Jesus, ele sobe na árvore, sicômoro, e fica de lá só para ver Jesus. Jesus o vê e resolve aproveitar. Claro que Jesus foi muito além, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer, com certeza. Ele sabia que Zaqueu já estava no ponto de virada, que bastava um toque e ele mudaria. Então ele o convida a descer e age de forma escandalosa. Jesus era meio escandaloso. Ele diz que vai jantar na casa de Mateus. Como? Como um rabino se convida para ir para a casa de um publicano? Isso foi um escândalo. Os seus apóstolos
murmuraram contra, mas ele foi. E o que aconteceu? Zaqueu se manifesta, manifesta não, se maravilha com a presença de Jesus, com a honraria recebida, e se compromete a doar 50% de sua riqueza. Mas Jesus já sabia que ele administrava bem essa riqueza, ele era um bom patrão. E, mais do que isso, ele se compromete a ir além. Se alguém reclamasse alguma vez, que a fama dos cobradores de impostos era que cobrava além da lei para ficar com a diferença. Se alguém reclamasse que ele estaria cobrando além do devido, ele ia compensar com o quádruplo do valor. Ou seja, ele assume compromissos sérios de mudar, de fazer essa mudança que a Norma falou agora. E Jesus conseguiu isso com um convite que entrou para a história, porque ele estava no ponto para isso. Ele, na verdade, já subiu ali para promover a sua mudança interior. E essa mudança acontece. Ah, mas foi Jesus, né? Zaqueu. Puxa vida, quem é que conhece algum caso de um rico que doou 50% da sua riqueza? Vocês conhecem? Giving Pledge é uma organização, uma associação fundada por esses três principais aqui, ó. Esse velhinho aqui se comprometeu a doar em vida 99% da sua riqueza. Atrás vem o casal Gates. Bill Gates já doou mais de 30 bilhões de dólares. A riqueza dele estava avaliada nesta época, essa notícia, acho que é 2017, 2019, não lembro bem, estava avaliada em 133 bilhões. Ou seja, ele doou mais de 20% do que ele tinha. E o compromisso de quem adere a essa organização é de doar pelo menos 50%. Aqui está a Amazon. Esse aqui eu esqueci o nome, ele é bem conhecido. Se alguém lembrar aí, pode falar. Mas não é um compromisso formal, não é um contrato. É uma organização que visa estimular esses mega bilionários a fazerem a mesma coisa. E já conseguiram 240 adesões. Isso eu consultei no site deles hoje, então esse número está atualizado. No mundo inteiro, eles estão mais ou menos assim distribuídos. Tá? São pessoas que têm tanto dinheiro, que se doar metade não vai mudar nada a sua vida. Já pensaram que é diferente entre alguém que tem 100 bilhões e alguém que tem 50 bilhões? É nenhuma, é mais patrimônio ou menos patrimônio. E vai viver da mesma forma. E esse velhinho aqui, claro que já está quase pelo avançar da idade, né? Ele já está perto dos 99%, creio eu. Então, são os Zaqueus do mundo moderno. Estão aí, 240 pelo menos. O mundo está mudando também. As mudanças agora estão indo para o coletivo. Aquele primeiro Zaqueu lá, de 2.000 anos atrás, multiplicou-se, igual um coelhinho aqui. Muito bem. Passamos para a próxima. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver com a vontade, nem com a inteligência? No jogo, por exemplo, Kardec, aquele espírito dele de ir nos exaurindo a questão. Primeiro ele fala sobre pessoas que têm capacidade, os que não têm capacidade dão errado, os que têm capacidade dão certo, os que, por uma questão kármica de programação de vida, vieram para dar certo, para saber o que iam fazer com isso, e aqueles que simplesmente, do nada, pimba, jogou na loteria e ganhou. O que é isso, do ponto de vista espiritual? É coincidência? Esses ganhadores milionários, 30 milhões, numa loteria, foi pura coincidência? Olha aí a resposta que interessante. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. Fica muito bem claro aqui, eu estou completando. Para serem testados. Então, aqui é o prazer de ser rico. Escolher, olha, eu quero ser rico. No teu caso, então, você vai ser rico ganhando uma loteria. É uma loteria. Do nada. E não estavam preparados para isso. Esse é um grande problema. A fortuna que os favorece é uma tentação.
Uma tentativa. Não começaram, de repente, como os outros, ganhando dinheiro progressivamente, subindo na vida, não. Aí, do nada, amanheceram bilionários, milionários. Aquele que, como homem, ganha, pode estar perdendo como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Aí eu fui ver alguns casos, no mundo e no Brasil. Teve um jovem aqui no Brasil que ganhou, se não me engano, 30 milhões de reais com 19 anos. Durante 4 anos, ele viveu nababescamente. Ele não mandava lavar a roupa dele, ele usava roupa nova. Se o carro desse defeito, ele não mandava consertar, ele comprava um carro novo. O dinheiro durou 40 anos. Depois de 40 anos, acabou. 40 anos, desculpa, 4 anos. Depois de 4 anos, acabou. E ele não tinha nem terminado o sonho da mãe dele, que era terminar de construir o casebre. O casebre da mãe ficou inacabado. Se eu não me engano, ele arrumou emprego como garçom. Casos assim existem vários. Na internet é só pesquisar. De pessoas que ganharam no jogo, na loteria, e tomaram decisões como essa. E o curioso é que o tempo é mais ou menos esse, 4, 5 anos, o dinheiro acaba e a pessoa cai em si, e quanto maior a altura, maior a queda, a volta à realidade é muito difícil. 8h66, eu acho que nosso tempo deve estar acabando. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E essa pergunta aqui talvez seja a chave de ouro de tudo. Na nossa vida material, nossa vida financeira, nossa vida amorosa, parece ter uma fatalidade. Eu não consigo encontrar um amor, eu não consigo ter um emprego, nada dá certo na minha vida, ó dia, ó vida, ó azar, como diria aquela hiena famosa. Isso também é livre-arbítrio. Nós também vimos aí vários casos que, no final das contas, sempre foi exercido o livre-arbítrio antes da reencarnação. Aliás, o livre-arbítrio, após a encarnação, já está muito cerceado, porque as decisões principais estarão tomadas. Onde nós não nascemos, quem são nossos pais, quais são nossas possibilidades de profissionais e por aí vai. Nós escolhemos isso antes. E aí depois vamos ver como lidamos com essa escolha. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Gente, principalmente aqueles que já passaram dos 50, 60, a gente começa a olhar para trás, e aí, olhando para trás, a gente vê que aqueles momentos mais difíceis da vida, talvez aqueles deram maiores problemas, maiores dores nos trouxeram, são aqueles que a gente também percebe agora que, puxa vida, acho que eu passei. Ou fracassei, vou ter que repetir. Tá? Se a gente tem essa sensação que passou, isso dá uma satisfação interior muito grande, mesmo antes do desencarne. Imagina como será depois do desencarne. Já ao contrário, os que passam na vida, na abundância, na aventura humana, são espíritos pusilânimes, quer dizer, fracos de ânimo, de energia, de firmeza, de decisão. São aqueles, pode ser, pode não ser, tá bom, são os mornos. Não são nem os quentes, nem os gelados, são os mornos, que simplesmente passam pela vida. Esses estacionam. Porque aqueles que tentam e erram, pelo menos vão aprender com esse erro de alguma forma, mas quem ficou por aí desta forma, não aprende nada e simplesmente desperdiçou a reencarnação. Assim, o número de desafortunados é muito superior ao de felizes deste mundo. Observem, o número de desafortunados é muito superior ao de felizes. Realmente, nós vivemos um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para isso. O planeta nem tem muita oportunidade de vida feliz, não. Porque nós estamos com essa missão e o planeta está preparado para proporcionar as provas e expiações que nós precisamos. Agora, na mudança, é que
ao passar para um planeta de regeneração, as condições de vida vão melhorar e haverá mais oportunidades encarnatórias com menos sofrimentos. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Então, o planeta está adequado. Os espíritos sabem que precisam de provas mais proveitosas e que não serão vidas de conforto, de felicidade, de bem-estar. Isso explica, de certa forma, por que até hoje ainda temos uma distribuição de riquezas tão ruim, uma pobreza tão grande, mas isso vai melhorar. Quando nós passarmos por um de regeneração, até a riqueza média do planeta irá melhorar. O planeta vai ficar mais rico, o planeta vai enriquecer. Tenho certeza disso. E um último detalhe aqui, que eu escutei de um guia uma vez. Ele me deu uma lição que eu não gosto nem muito de falar sobre ela. Ele disse o seguinte: os guias também estão atentos aos bens materiais de seus guiados. Eles também calibram isso. Aí eu fiquei imaginando, nem de mais nem de menos, tem que ser na conta certa. Então, até nisso eles interferem para o nosso bem. De onde vinha a expressão? A pergunta agora de Kardec, a última. Nascer sob uma boa estrela. Esse termo boa estrela foi usado por Kardec logo no início. Agora quer saber o que é isso? Não é nada, espíritos. Dizem os guias. Antiga superstição que prendia às estrelas o destino dos homens. Ver a sorte nas estrelas, né? Isso não tem respaldo espiritual. Tem respaldo espiritual a programação de vida, não a sorte de nascer com uma boa estrela. Alegoria que algumas pessoas fazem, a tolice de tomar ao pé da letra a questão de fulano tem uma boa estrela ou não. Eu acho que o tempo deve ter acabado. Vamos olhar o tempo. Acabou mesmo, me desculpem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Norma responde. Tá ótimo, Vidal. Você foi preciso. Maravilhosa exposição, querido.